Boa tarde, eu sou o Bispoeta, o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser goche na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos o homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Hoje nós trouxemos Poema de Sete Faces, do nosso querido Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade participou da Semana de Arte Moderna de 22, um evento que rompeu com o classicismo, rompeu com a forma formal de se fazer poema. Tanto que o Poema de Sete Faces, vocês podem observar logo no primeiro plano que ele não tem rima. Entretanto, cada uma das 7 estrofes que representa as 7 faces do poema fala de uma situação interessante. Por exemplo, na primeira estrofe, quando nasci um anjo torto desses que vivem na sombra, vocês podem observar que ele usa um personalismo, usa uma subjetividade, usa a primeira pessoa para tratar do assunto que ele vai tratar. E essa subjetividade eu vejo como uma coisa muito positiva. Por quê? Porque ele está assumindo uma responsabilidade. Quando qualquer pessoa fala em primeira pessoa, ela está assumindo a responsabilidade pelo que ela fala. Eu vejo como uma parte muito positiva essa colocação em primeira pessoa do Poema de Sete Faces. Quando nasci, aqui essa marca mostra bem a subjetividade. Aliás, tem várias marcas que mostram isso. Quando nasci, o eu está aqui, subentendido. Ele diz que quando nasci, um anjo torto desse que vive na sombra diz: vai, Carlos, ser goche na vida. Vai, Carlos, vai, Carlos. Então ele está se tratando, o eu lírico está conversando com o poeta, que é o Carlos Drummond. Isso fica bem nítido aqui. Vai, Carlos, ser goche na vida. Aqui, nota-se bem o abandono de Portugal para o engrandecimento da França. Esse gauche significa torto, significa de esquerda, significa que ele vai ser alguma coisa torta na vida. Um anjo torto desse que vive na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. Então esse gauche é torto. Aqui, olha que interessante nessa segunda estrofe, as casas espiam os homens. Ele está personificando as casas. São as casas que espiam os homens. Vocês podem ver que o sujeito aqui é as casas. As casas estão espiando os homens que correm atrás de mulheres. Isso é muito interessante também. E novamente nós vamos ver, aqui novamente ele faz essa personificação, quando ele diz que o bonde passa cheio de pernas. Então ele está dando autonomia para o bonde que passa cheio de pernas. Pernas brancas, pretas, amarelas. E aqui novamente nós percebemos essa personificação em primeira pessoa. Meus olhos não perguntam nada. E nós vamos perceber novamente em outras situações aqui: meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu não era fraco. E aqui ele retoma essa rima, mas de uma forma, digamos, brincando com o poema. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução.
Então ele está brincando com essa rima, mas imediatamente ele já abandona essa rima para não dizer, eu não devia te dizer. Novamente aqui o eu está mostrando bastante essa subjetividade. Esse poema do Carlos Drummond de Andrade, eu vou passar para o lado de cá agora, para continuar falando. Esse poema do Carlos Drummond de Andrade talvez seja um dos poemas mais importantes do poeta. Juntamente com Pedra no Caminho. A Pedra no Caminho tem até algo interessante a dizer sobre Carlos Drummond. Ele fez o poema quebrando alguns paradigmas, abandonando a estética parnasiana, abandonando a forma clássica de fazer poemas. E numa visita que ele fez à Faculdade de Direito do Lago São Francisco, ele foi homenageado, foi incensado pelas pessoas que estavam ali presentes, e fizeram várias análises a respeito do poema. E o Carlos Drummond só ouvindo aquelas análises, e no final das análises todas, olha, você quis dizer isso, você quis dizer aquilo. Eu falei, gente, eu não quis dizer nada disso não. Eu só fiz o poema, eu só quis falar de pedras. E é muito interessante isso, que ele brincou bastante com as pedras, com a pedra no caminho, e na verdade, inclusive, ele foi até também criticado pelos puristas, que falaram, não, Carlos, você não pode dizer no meio do caminho tinha uma pedra. Você tem que dizer, no meio do caminho havia uma pedra. Porque os puristas achavam que ele não poderia utilizar o verbo ter no sentido de existir naquela ânsia de enquadrar o Carlos Drummond numa estética que ele já não queria mais, que ele já tinha abandonado, que ele já havia abandonado. Sim, e tem um detalhe muito curioso também. A Adélia Prado fez uma homenagem ao Carlos Drummond de Andrade com com um filhote desse poema do Carlos Drummond, poema de Sete Faces, com licença poética, que ela também fez uma homenagem ao Carlos Drummond de Andrade. Tem algo muito interessante também, o Ítalo Morricone é o autor, não sei se você consegue focalizar aqui, os 100 melhores poemas brasileiros do século. Os 100 melhores poemas brasileiros do século com a organização de Ítalo Morricone, um especialista. E justamente qual é o primeiro poema que abre os 100 melhores poemas brasileiros do século? Poema de Sete Faces, do Carlos Drummond de Andrade. O Ítalo Morricone, a propósito de falar de poemas, diz o seguinte: ler poesia é ato de inauguração pessoal, pisar novo chão, uma outra aterrissagem, fenômeno que acontece mesmo quando estamos relendo pela enésima vez um poema que já conhecemos até de cor. É o meu caso do poema de Sete Faces, que é um dos poemas que eu mais admiro, pelo fato dele falar em primeira pessoa, pela estética do poema, e porque eu também gosto de fazer minhas criações poéticas utilizando a primeira pessoa. Muito bem, esta é apenas uma pitada de Carlos Drummond de Andrade. Hoje nós vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Continuem se inscrevendo no meu canal, que está aqui. Continuem dando o seu ok, dando o seu joinha, tocando no sininho, para que vocês continuem recebendo as nossas novas notificações, os nossos novos vídeos. Espero que vocês continuem também mandando as suas sugestões, para que nós possamos enriquecer cada vez mais a nossa vontade de aprender mais sobre a nossa língua portuguesa. Muito obrigado, tenha uma boa tarde e que possamos estar novamente juntos das próximas vezes. Boa tarde.